Então, amigo Ricardo, hoje vai fazer falta, mas não pode vir, tá? Então, vamos de prece. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Evangelho de Mateus, capítulo 22, e Marcos, capítulo 12. Mestre Jesus, amigo querido, Joana de Ângeles, mentora, orientadora desta casa, amigos franciscanos e trabalhadores que no plano espiritual são responsáveis pela realização das tarefas do dia de hoje, em especial desta que se inicia. Agradecemos a vós a oportunidade de aqui estarmos todos, reunidos mais uma vez em família espiritual, e te pedimos a tua inspiração para que a nossa capacidade de reflexão e de absorção de tudo aquilo que será objeto das nossas discussões possa ecoar no mais íntimo das nossas almas, de maneira a nos auxiliar, de maneira a nos amparar, de maneira a nos trazer progresso, crescimento e paz. Abençoa ainda, Jesus, a todos aqueles que nos são caros, os nossos afetos, as pessoas que, convivendo com o nosso núcleo familiar ou não, constituem para nós, nesse momento, objeto de carinho, de preocupação e da necessidade de auxílio. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todos eles, permitindo que sejam, onde quer que estejam, amparados da melhor maneira possível, como Tu sabes realizar. Pedimos ainda o amparo indiscutível para que todos aqueles que, vinculados a esta casa de alguma maneira, nos dois planos da vida, possam ser socorridos, orientados e amparados diante das suas necessidades. Pedimos, por fim, por todos aqueles que, desamparados que são, ignorados pelos encarnados, mas sempre amparados pelo alto, possam eles, diante dos momentos de maior desespero, de agonia, reconhecer um ombro amigo, uma mão estendida, que lhes dê força na continuidade dessa jornada. Por fim, pedimos pelos desencarnados aqui presentes, que na continuidade da sua jornada evolutiva, rogam a Ti, Senhor, o amparo necessário para a ampliação das suas consciências e um planejamento mais sólido das próximas expectativas que se hão de chegar. Abençoa ainda, Senhor, a toda a diretoria e os trabalhadores desta casa, de modo a que, diante das complexas tarefas que se apresentam, possam ser eles, sempre, um instrumento da vontade sublime de Joana de Ângeles, como tem sido até aqui. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá! Seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Que bonita você. Vocês ficam atrás, depois você já, no final, já sai, né? Estrategicamente. Sejam muito bem-vindas.
Bom, hoje nós vamos falar, deixa eu pegar aqui meu livro dos Espíritos. Na continuidade, a gente vai falar da pluralidade. A gente terminou na última aula sobre a justiça da reencarnação. E agora a gente vai estar falando da pluralidade dos mundos, não é isso? É só confirmar. É isso mesmo, encarnação nos diferentes mundos. Que transmigração é esse? Você está me confundindo, menina? Questão 172. Porque a gente falou da justiça da reencarnação, que é uma questãozinha só, na última, não foi? E agora a gente vai estar falando da encarnação nos diferentes mundos. Vamos entender como é que funciona isso? A gente falou nos encontros passados, vamos lá, vamos organizar. A gente falou Deus, matéria, espírito. A gente vem entendendo de que nós somos, que somos matéria, somos espírito. Vimos fluido vital, vimos princípio inteligente. Quer dizer, a gente entendeu o que nós somos. Depois a gente veio entender como é que funciona, já que nós nos reconhecemos como matéria e espírito, a ida, olá meu caro, daqui para lá e de lá para cá. Então a gente falou de encarnação e desencarnação. E a gente termina um pouco essa trajetória falando da justiça da reencarnação, para mostrar que não foi uma escolha aleatória de Deus. Vamos fazer assim, que eu acho que assim vai rolar bem. Não é isso. A gente viu que esse processo é lógico para garantir a nossa jornada evolutiva e para que as vicissitudes por que a gente passa sejam fruto das nossas próprias escolhas, né? Então a gente viu que é justo esse mecanismo. E agora a gente está entrando na discussão sobre a encarnação nos diferentes mundos. Em outras palavras, a gente encarna aqui, encarna lá, daqui para lá, pode daqui para lá, depois de lá para cá, e quantas vezes aqui, esse tipo de coisa é o que Kardec vai perguntar hoje, tá? No que a gente vai ver hoje. Bom, hoje eu vou propor que a gente vá lendo as perguntas, mas eu não vou ler as respostas, a gente vai discuti-las. Mas como ela tem uma sequência bem legal, é bem didático, se o Ricardo não está aqui, eu já me solto, já vou para cá, já vou para lá. Você, pelo amor de Deus, se eu estiver te enlouquecendo, você me avisa, tá? Que sem o meu parceiro aqui eu fico perdidinho. Então, aí eu me solto. Eu adoro quando tem alguém para me ajudar a me controlar, né? Que se eu fico descontrolado, aí... Porque eu lembro que eu não posso afastar dele, porque ou ela me pega ou pega ele, não dá, né? Mas aí eu já fico dando trabalho para minha amiga Carol, que hoje está ali no apoio técnico, super Carol. Vem cá, Carol, para o povo te conhecer, vem cá. Vem, Carol, tinha de bobagem, Carol. É uma ordem, Carol, senão eu não pago o teu ordenado, Carol. Tadinho, ordenado aqui é pago em bônus hora, né? Eu vou pedir a espiritualidade para não te pagar, hein, Carol. Vem cá, Carol, para o povo te conhecer. Assim, tá dando ruim aí, no live não sei o que, blá, blá, blá. A culpa é da Carol, tá? Agora eu tô parado. Vem cá só para a gente te mostrar, Carol. Opa, Carolzinha. Gente, Carol, turma, Carol. Gente de casa, essa é a Carol. Ela que faz a coisa chegar até aí e tal, entendeu? Se der ruim, é nela que você tem que mentalizar que o negócio não funciona, tá bom? Obrigadinho. Conhecer o povo que fica ali atrás, né? Tem que conhecer, tem que conhecer. Bom, as nossas diversas existências, pergunta Kardec, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Quando nós falamos da pluralidade dos mundos, nós vimos que existem mundos de diversos tipos. Existem mundos inferiores, existem mundos que, como a Terra, são planetas de provas de expiação, pelo menos até na transição, né? Vão existir mundos regenerados, como a gente está tentando chegar lá, mundos felizes. Ora, se a Terra não está nem aqui, Kardec pergunta se a gente reencarna sempre na Terra, o que vocês acham? Claro que não, porque quem encarna aqui? Espíritos compatíveis com a condição do orbe. Aliás, não é o orbe quem determina como o espírito que chega é o espírito que na sua condição busca um planeta que é compatível com a sua condição, né? Então, se a gente está num mundo, a gente está no meio, do meio para baixo, tá? Sério, a gente está no meio, mas não é bem meio, é do meio para baixo, né?
Porque do meio para um pouquinho mais para cima, começa ali pelos mundos regenerados. Ainda é meio, mas é meio para cima. A gente está naquela situação do meio para baixo, né? Então, repito, a gente vai sempre encarnar aqui? Não, claro que não. Agora, igual à Terra, existem outros planetas que são também mundos de regeneração, planetas de regeneração, ou de provas e de expiações? São vários. E qual é a diferença entre a Terra e esses outros planetas de provas e de expiações? Mas se eles também são de provas e de expiações como nós, qual é a diferença da Terra para eles? Nenhuma diferença. Basicamente nenhuma diferença. Quer dizer, pode ser que haja diferenças na constituição física do planeta, isso, aquilo. Eu digo, do ponto de vista da encarnação lá, qual é a diferença? Nenhuma. Kardec lá para frente vai perguntar, e quem não encarna na Terra e tal? Igual, né? Vai encarnar lá e vai aprender igual, vai crescer igual, tudo igual. Mas por que aqui e não lá? Bom, aí já tem outras questões mais complexas, entre as quais afinidades, né? Afinidades. Então, dependendo dessa história, lá de onde a gente vem e tal, a gente vai galgando novos mundos, mas a gente vai meio que sendo dividido por afinidade. Porque não lembra que a gente vai resgatar as nossas dificuldades e oferecer de volta aquilo que a gente destituiu da lei de Deus. Então, e a gente vai sendo dividido por uma sabedoria complexa, tá? Um processador muito complexo que a gente não consegue alcançar agora. E Deus, na sua infinita sabedoria, os seus trabalhadores que fazem esse trabalho, vão organizando e dividindo esse povo conforme eles vão desenvolvendo os mundos inferiores. Tá? Mas tem alguma diferença substancial entre a Terra e esses outros mundos? Não. Não tem. Foi? Vocês sabem que vocês podem perguntar, portanto que esteja dentro do tema, senão a gente também tira a dúvida depois, né? Então tá bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Aliás, não é uma pergunta, é um comentário. Na resposta, os espíritos vão dizer, as que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, viu? Meio termo. Mas olha só, ele continua dizendo na 172, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Por isso, Terra é meio, mas é meio para baixo. Perceberam? Sou eu que estou dizendo, foram eles que disseram. É da mais material, da mais distante da perfeição. Então ele está dizendo, está ali, não é no comecinho, não é no fim, mas está para baixo. Tá? Não tá, a gente não está lá podendo tudo isso, não. Tudo bem? Questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro. Quer dizer assim, terminou uma vida, outro mundo. Terminou aquela vida, outro mundo. É assim que funciona? Não, a gente reencarna muitas vezes no mesmo planeta. Muitas. Aliás, para alguns, bota muitas nisso. Me lembro de Humberto de Campos contando uma história. Já contei essa história aqui. Aí vocês fingem que não conhecem, tá? Faz cara de que não conhece. Aí Humberto de Campos vai dizer assim, um cidadão morava no interior, não sei o que, a família, dona de terra e blá blá blá, teve a má ideia de empurrar a cerca um pouquinho para a propriedade do outro. Lembra que eu contei essa história? Finge que assim, diz, não, conta de novo. Tá. Aí Humberto Campos diz que a criatura fez isso. Aí deu problema, né? Que mexia com a terra dos outros e tal, dá problema. E aí morreu. Tá. Aí, no planejamento, ele veio para aprender a não mexer com a terra dos outros. E aí, nasceu para tentar trazer a cerca de volta, resolver a pendenga, né? Não conseguiu. Manteve a cerca, brigou, matou, morreu, não me lembro, mas enfim, deu ruim de novo, tá? Tá bom. Aí a espiritualidade diz assim, sabe de uma coisa? Você precisa nascer lá do outro lado da cerca, porque aí você vai botar essa cerca de volta, né? Aí botou lá do outro lado. E aí adivinha? Revoltado, porque já fulano morreu, não sei quem morreu, por causa dessa cerca e tal, matou de novo. Meu Deus, mas nem do outro lado não resolve. Bom, aí fazem assim, digamos, uma orientação um pouquinho mais juntinha com ele, no plano espiritual, na erraticidade, aquele planejamento mais cuidadorzinho assim, de que, meu filho, olha só, está indo para a quarta vez, né?
E aí aparece na vida dele um irmão revoltado, que eu tenho que não sei o quê, que matar, não sei o quê. E ele veio todo preparado e ele diz assim, não faça isso, não faça isso, respeite o lugar da cerca e tal. Então ele não apenas consolidou, como ele ajudou o outro a superar as dificuldades que ele próprio as conhecia muito de perto. Pronto, consolidou o aprendizado. Mas claro, é uma pintura, né, que a gente está fazendo. Claro que a vida de uma pessoa é uma complexidade de muitas coisas. Mas Humberto de Campos diz que o objetivo principal daquelas encarnações havia sido, claro que não é só isso sempre, né, gente, mas a meta dele de superação mais importante, aquilo que constituía as angústias maiores, era aprender a respeitar a propriedade dos outros. E ele levou 4 encarnações para fazer isso. Estão entendendo que, ainda que a gente tenha muitos méritos e deméritos a cada vida, a gente às vezes demora muito para entender algumas coisas. Bastante, bastante. Então, pergunta, a cada vida a gente vai para um planeta diferente? De jeito nenhum, querido. A gente passa bastante tempo nos mesmos lugares, sem dúvida. Faz sentido também, né? Que tem que fazer sentido. Você sabe, quando não fizer sentido, levanta o dedinho e pergunta. Eu adoro ela porque ela diz assim, não entendi isso. Adoro quando diz que não entende. Né? E ela explica direitinho como é a dúvida e tudo. É assim, a gente tem que sentar para refletir, não aceita passivamente não. Tá? Quando não fizer sentido, questiona. Tá bom? Recebi uma pergunta ótima ontem, que a pessoa veio dizer assim, aliás, vai estar aqui. O Livro dos Espíritos não diz que a gente não retroage, a gente não retrograda, a gente não anda para trás, a gente não involui? Diz isso, a gente não evolui. Então tá. A sociedade é fruto dos indivíduos, não é fruto? É fruto dos indivíduos, quer dizer, a coletividade reflete aquilo que na individualidade somos, né, e tal. Então, por que a lei cada vez tem estado pior no tocante a discussões como aborto, que agora autorizaram mais uma situação de aborto aí e tal? Isso faz sentido? Porque se diz que a gente não retroage, como é que está retroagindo? Já que a lei é fruto do que a coletividade... Eu digo, é isso, a gente vai lá e explica, mas o importante é estar matutando esses negócios, sabe? Perguntando isso para mim não faz sentido, tem que ficar naquela coisa de digerir, sabe? Porque é nesses processos que a gente consolida aprendizados. Costumo dizer sempre que a doutrina espírita traz muita informação para a gente, mas a gente tem uma dificuldade de operacionalizar essas questões na nossa vida, porque a gente não tem o hábito de raciocinar, de escolher, de pensar com fundamento no que a gente aprende na doutrina. É como fazer prova na escola, aprende para fazer prova, sabe? Fez a prova, pronto, aí vai... Não, pega aquilo que você aprendeu na física, na química e tal, e leva para a tua cozinha, leva para a tua obra, leva para... Aí a gente aprende de verdade. E é isso, a gente não pode olhar a doutrina como um conteúdo, como uma questão teórica. A gente tem que fazer disso a base filosófica das reflexões que norteiam as nossas escolhas. E aí a gente aprende de verdade. Então pergunta, tá? Pergunta. Bom, na 173b, Kardec pergunta, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Voltar, a pergunta é assim, está na Terra, vai para outro planeta e volta. Por que eu fui para outro se aqui ainda tem coisas a serem vividas? Pode acontecer isso de eu ir e voltar? Então por que eu fui? Se ainda tinha coisas a fazer aqui. Simples assim, é porque também tinha coisa para resolver lá. Vai ter coisa para resolver do outro lado, né? Porque... Bom, vocês sabem que a gente tem duas coisas que são importantes em doutrina espírita para a gente entender outras coisas. Dois conceitos a que eu estou me referindo agora são provas e expiações. A gente não viu, aula passada, que a gente vem para cá para enfrentar vicissitudes a fim de progredir? Essas vicissitudes, essas adversidades, podem ser da natureza de prova ou da natureza de expiação. Qual é a diferença entre as duas coisas? Passado e futuro? Vamos trabalhando. Explica melhor isso para mim.
Prova eu escolho, expiação eu não escolho. Às vezes a prova também, os que organizam as reencarnações botam para a gente, sim, eles escolhem. Mas eu entendo o que você está falando. A prova é algo que eu preciso superar a fim de alcançar progresso. É um obstáculo que eu busco a fim de conseguir cristalizar, consolidar determinados aprendizados. Enquanto a expiação é menos um desafio, um teste, alguma coisa para superar, e muito mais alguma coisa para reconciliar, para restituir o equilíbrio da lei de Deus. Tá bom. Por que eu iria para um outro planeta e depois voltar? Talvez em missão. As chamadas missões são condições mais de prova ou mais de expiação? Quem vai em missão, ele vai em busca de provas ou de expiações? Mais de provas do que de expiações. Ainda que eles aproveitem e façam sempre pacotinho de alguma coisa ali para você encarar, tá? Mas a gente busca muito mais provas. E por que mais provas? Porque a missão ajuda a construir o progresso. E quando eu vou em missão, eu tenho provas a realizar a fim de que esta missão seja bem sucedida. Visualizar a relação entre essas duas ideias, entre esses dois conceitos? Então, uma das hipóteses de eu ir a outros planetas e depois ter que voltar é em missão. Agora, existe uma outra situação que é a seguinte: alguns espíritos encontram desafios e não são bem-sucedidos. E nesses insucessos da vida, eles encontram muito obstáculo para a continuidade no planeta. Vamos imaginar um indivíduo que tenha praticado bastantes equívocos. Ele não precisa reencarnar aqui. Mas, às vezes, a malha que se tece em torno destas cobranças são tão vigorosas que a reencarnação naquele mesmo planeta, próximo desses espíritos que vão estabelecer processos normalmente obsessivos, é de tal ordem, vou chamar sufocante, que não é ainda a palavra que eu queria, alguma coisa que te prime contra a parede, enfim, nesse sentido. É de tal ordem a pressão em torno desse indivíduo que ele sequer tem contexto adequado para progredir. Então, o que acontece? Para permitir, inclusive, que ele expie de maneira sadia, equilibrada, útil, para que ele expie de maneira útil, levam-no para um outro planeta da mesma condição, onde não há outros espíritos com espíritos por semelhança, vão fazer as cobranças, ele vai passar pelas vicissitudes, né? Porque não é uma cobrança do ponto de vista da crueldade, mas da restituição do equilíbrio da lei de Deus. Então, a gente vai para planetas em que tem espíritos que vão nos permitir aqueles processos expiatórios, mas que não tem um vínculo pessoal que impede o pagamento dessas dificuldades de uma maneira a levar o aprendizado, porque não é pagar por pagar, não é fazer sofrer por sofrer. O objetivo da lei de Deus é levar ao progresso e ao aprendizado. Então ele passa pelas vicissitudes, mas ele não tem aquela pessoalidade das dificuldades que viveram. Então ele vai para lá e, uma vez conseguindo o reequilíbrio da sua condição com a lei de Deus, quando de retorno ao planeta querido, ele já não tem tantos débitos e aí ele consegue deslanchar de uma maneira mais equilibrada. Perceberam o que eu estou falando? Fez sentido? Fala. Bom, tá, vamos lá. A tua pergunta é assim: a missão, ela está vinculada ao país, por que eu nasci aqui e não nasci lá ou acolá? Tá. Tá, a ideia da terra. Bom, vamos fazer uma resposta meio combo e dizer assim: a lógica é, todo tipo de progresso a gente pode alcançar numa determinada vida, depende da nossa condição de buscar e aguentar fazer tudo isso.
porque a misericórdia de Deus permite que a gente enfrente as coisas bem devagarzinho às vezes. Mas um espírito desejoso de crescimento e que tem maturidade para isso, ele enfrenta várias questões ao mesmo tempo. Animosidades pessoais, dificuldades de crescimento, encaminhamento de instituições, compromisso com coletividade, consegue dar conta de um monte de coisa junto. E outros que mal dá conta de fazer aquilo com um Beltrano, tá? De dar conta de se resolver com um Beltrano só, tá? De botar a cerca para o outro lado. Então, tem muitas questões para a gente aprender. Na Terra, de lá daqui por diante. Então, o que acontece? Esses compromissos são individuais e esses compromissos são com as coletividades. Então, para você ter uma ideia, toda pessoa tem um guia espiritual. Toda pessoa. Toda família costuma ter um espírito que vela por aquele núcleo. Toda casa espírita e instituição religiosa em geral tem um mentor. Todo estado, todo país, toda nação tem um mentor. Então, há espíritos que cuidam das questões coletivas, que em acerto com os outros tutelados, né, vão também estar em contato com os seus tutores do ponto de vista individual. Quer dizer, vou ser mais prático, né, para ficar claro. Eu sou o governador do Brasil, eu cuido do Brasil, né, eu tenho cuidado de fazer do Brasil a pátria do Evangelho. Então, eu, Ismael, entro em contato com aqueles espíritos que são responsáveis por estados, por instituições, e eles se acertam sobre esses planejamentos também. O que eu quero te dizer é que eles se acertam de uma maneira a que aquilo que você vive, você consiga tanto progredir nas relações, quanto nas macro-relações, nas micro e nas macro-relações. O livro da Sueli Caldas, que lançou agora, Divaldo, Uma Vida com os Espíritos e tal, ela diz uma coisa que Divaldo já tinha falado, mas eu não tinha visto isso materializado em alguma publicação, que Divaldo, quando vai para outros países, antes de ele ir, ela mesma, Joana de Ângeles, entra em contato com os espíritos protetores desses países e pergunta: Divaldo está vindo para cá, o potencial de trabalho é esse, porque ele dá para fazer isso, qual é o planejamento aí, de que vocês estão precisando? A gente quer colaborar. Agora, também vai estar com ele fulano, Beltrano, eu preciso de tal situação, o que dá para vocês colaborarem? É cooperação mútua, entendeu? E aí tem aquelas questões pessoais, tem as coletivas, eles sabem planejar essas coisas, eles vão até lá. Então, respondendo a tua pergunta, por que eu nasci no Brasil? Olha, a gente tem informação espiritual de que os brasileiros, de uma forma geral, são espíritos, na maioria, né, que vêm de uma história na Terra, tem de tudo, mas a maioria de nós já vem de uma história na Terra, e nós somos espíritos cansados de luta. Espíritos cansados de luta. Já brigamos muito, já guerreamos muito, agora a gente está na coisa do, me deixa quieto aqui, né? Daí a situação do Brasil de ser pacífico e blá, blá, blá. Existem orientações, o próprio Chico tem um áudio, não é vídeo, é só um áudio, numa federação espírita de algum lugar, em que Chico dizia que, naquele momento, isso ali, década de um pouquinho para trás, não sei bem, mas deve ser 50, 60, por ali, não sei dizer com propriedade, Chico dizia que reencarnava em massa uma grande quantidade de espíritos vindos da França, por conta de questões específicas e tal, que tinha a ver com a instalação da pátria do Evangelho, estiveram com Kardec e blá, blá, blá. Então, aí é que está, porque há muitas razões, e essas razões podem ser individuais, pode ser que eu tenha um desafeto importante com quem lidar, não sei o que e tal, ele esteja encarnando aqui, por que aqui? Sei lá, porque sim, porque alguém o aceitou nessa situação e essa pessoa está aqui no Brasil, sei lá. Ou porque você tem questões coletivas para trabalhar e você faz parte. Então, é muita complexidade. O que eu quero te dizer é que nunca é uma coisa só. É um entremeamento de questões, de fatores e de objetivos que nos faz... Tá. E a gente tem fases, isso que eu estou dizendo, eles são muito cuidadosos de respeitar essas fases. Então, às vezes, por exemplo, estava conversando com um grande orador espírita e tal, que
teve uma puxada aí nos últimos tempos, foi em tudo quanto é lugar, participou de tudo quanto é congresso. Eu disse assim, puxa, como é que você consegue dar conta e tudo? Porque é puxado, não deu conta disso e tal. Aí eu disse, não, mas já está dando problema, lá em casa está dando problema, no trabalho está dando problema, não sei o quê. Então, assim, vou precisar dar um tempo dessa batida tão firme. Eu tenho que dar agora uma investida lá e tal. Mas ele já fez um trabalho, né? E aí são ciclos, e eles nos vão deixando resolver as coisas aos poucos, você ia falar. Não sei se eu respondi. Mas, assim, pode ser que se você tenha compromisso com espíritos familiares que estão encarnando no Brasil, é aqui que você vai encarnar, né? Pra você ter uma ideia, Joana de Ângeles, olha só, Joana de Ângeles, quando no México, a penúltima encarnação, penúltima encarnação de Joana conhecida foi no México. Depois disso, ela veio no Brasil, Joana Angélica, e agora ainda não voltou, né? E aí, uma das coisas que o Divaldo fala é que no México, ela entra em contato e começa a se corresponder com o padre Antônio Vieira, no Brasil, encarnado no Brasil. E que aquela ligação de ela tentar entender por que ele dizia aquelas coisas, de ela tentar entender que contexto é esse, que esse padre publica esse tipo de coisa, já era uma preparação de Joana para que quando ela viesse reencarnar no Brasil, ela já tivesse algum contato, alguma identidade de uma questão cultural, né, porque isso tudo ficou ali povoando a cabecinha dela enquanto ela discutia por que esse cidadão diz isso, por que ele faz isso, por que ele justifica desse jeito. Então ela começou a estabelecer suas conexões espirituais com o Brasil ali, né? Então teve encarnação ali, e não é à toa que uma vez ali, ela abriu espaço, aquela coisa toda da mulher que batalha pela independência e tal, e logo depois, o seu grande companheiro de jornada, um deles, o Divaldo, nasce aqui, na mesma Bahia, próximo ao local onde ela também viveu. Então, às vezes, a relação dos espíritos familiares determina em que lugar a gente nasce. Mas não é assim só, eu nasço aqui porque tem muitas complexidades nisso. Tá? Fala. Das experiências que acontecem dentro de um território. Isso. Sim, a questão do caso do Valongo. Tá. Guanabara Canibal, no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. Excelente reflexão. A pergunta dela é assim: nós temos um histórico de formação da cidade pela violência, como aliás foram todas as cidades, porque somos frutos de colonização e aquela coisa toda, né? E se tem relação disso com aqueles que nascem aqui e tal, e agora a gente teve o reconhecimento do caso do Valongo e tal. Reparem que a gente vive um momento difícil em torno da violência. Não tem uma questão de violência, a gente vive uma questão aí de tropa federal, a violência está. E não é à toa, quero crer, tenho convicção disso, de que o reconhecimento do valor histórico do caso do Valongo é uma maneira de nós buscarmos na nossa consciência espiritual a recordação do quanto de violência nós já praticamos e com que nós já nos envolvemos, para que nos traga a lembrança do quanto a gente já se comprometeu no sentido da superação dessas dificuldades. Um reconhecimento de ordem internacional, absolutamente vinculada com a violência de formação, né, de construção cultural da identidade de um povo, no momento em que essa mesma cidade vive tantas discussões em torno da violência, quer me parecer que houve ali uma mexidinha de dados, né, da espiritualidade para que isso constituísse uma reflexão.
Mas os amigos espirituais vêm falando o quanto difícil tem sido essa questão da violência no Rio de Janeiro, né? Que a gente precisa fazer essa vibração pela paz, pelos governantes, evitando essas contendas, esses discursos de ódio, daí por diante. Vamos só lembrar que isso não é um problema do Rio. Estados Unidos agora estão... Voltei, pronto. Acabou a bateria do nada. Ah, olha, se não são vocês, sem o Ricardo eu não sei fazer nada. Então, Nelson e Ricardo, obrigado por me lembrar. Então, escuta só, quando os Estados Unidos voltam a viver essa discussão, né, e a violência está no planeta, não está no Rio, mas cada um com as suas mazelas. A gente tem também intolerância religiosa, a gente tem também intolerância racial, a gente tem tudo isso. Mas o compromisso com a intolerância racial nos Estados Unidos, ainda que a gente tenha tido uma história de escravidão, repara, ela não é talvez aqui tão consistente, arraigada quanto é lá. Tanto que os nossos conflitos são de violência urbana, de facção, blá, blá, blá. As questões raciais, de ódio, elas são mais pontuais no Brasil e no Rio, né? Já nos Estados Unidos já não, eles têm muito essa questão. Então, são comprometimentos históricos que a gente vem resgatar. E isso constitui um fator muito complexo para trabalhar. Então, quer dizer que porque eu tenho... Não, às vezes você vem para ajudar. Né? Então, a tua encarnação ali, às vezes, não é só com comprometimento, é com potencial de ajuda. O fato de a gente ter tido um presidente negro nos Estados Unidos, eu não estou fazendo análise de nada, eu estou levantando hipóteses, entende? E logo em seguida, ato contínuo, a gente ter um presidente que é absolutamente preconceituoso contra a mulher, contra gay, contra estrangeiro, contra tudo. É ou não é? E repara que eu não estou falando de política, eu estou falando da casa dos outros para não ter paixões e nada disso, que a gente vem aqui para se harmonizar, não é para se chatear. Então, estão reparando que isso é uma evidência de que essas questões ainda não estão resolvidas, para aquele povo. Que, segundo também diz Emmanuel, é um povo que reencarnou ali fruto de uma história, porque os americanos, em grande parte, são os romanos encarnados, reencarnados, que foram povos o quê? Devastadores, né? Que expandiram por muito, e qual era a estratégia? Estratégias crudelíssimas, de, por exemplo, dividir, plantar a divisão para logo depois facilitar a sua chegada Então, tudo isso fica muito arraigado nas identidades coletivas, e a psicologia trata disso, quando trata do inconsciente coletivo e do inconsciente individual, e como essas coisas se entrelaçam, né? Então, tudo isso está muito complexo demais, e a gente não consegue dar conta de explicar, mas que tem relação, tem, para que a gente viva as histórias como a gente vive. E o Divaldo vem, há muito tempo já, fazendo um movimento chamado Movimento Você e a Paz, que tem repercussões inimagináveis. Mas aí a gente vai ouvir agora também com a Sueli, que essa repercussão ela é mais acentuada no plano espiritual do que no plano material. Então, claro que os encarnados e tal, isso mexe muito com as pessoas, toca as pessoas a favor da gentileza, ok, é verdade. Mas as maiores revoluções que esse movimento realiza, pelas histórias que são contadas, são no plano espiritual. Então, é muito complexo, muito. O que a gente precisa enxergar nesse momento é que o lugar onde a gente nasce, quantas vezes a gente nasce, que tipo de coisa a gente vem resolver, a gente não consegue visualizar. A gente pega o que é mais agudo, né? Tem uma dificuldade enorme com tal pessoa. Isso ali já sabe que está no planejamento. Mas o que está ali mais silencioso, né, é de menor monta, a gente não consegue visualizar. E estamos trabalhando. Vocês sabem que, nem me lembro, acho que é sexta, não sei que dia da semana, porque isso para mim não foi relevante, mas tem um dia da semana que Joana dá uma passadinha lá onde está Francisco, porque Francisco de Assis está em mundo, né, em um mundo mais
mais tranquilo assim, né? Um lugarzinho melhorzinho e tal. E Joana, uma vez por semana, que eu não sei qual dia é, ela vai até lá para se fortalecer, para buscar amparo, auxílio, orientação e para também, né, fazer um congraçamento lá com os espíritos amigos. Joana vai uma vez por semana. E no mesmo dia da semana, parece que também Chico e Emmanuel fazia também um negócio assim quando o Chico estava aqui. Eu não sei se é o dia da visita, não sei como é que é isso. E eu não me lembro qual é o dia, mas era o mesmo dia. Eu me lembro que quando li era o mesmo dia. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Francisco está num mundo, digamos, mais adiantado, né, do que o nosso planeta. Porém, fala-se, porque teve um congresso internacional de não sei o que, uns 2, 3 anos atrás, em que se falou que Francisco tem planejamento de reencarnar também, né, para frente, mas tem planejamento de reencarnar também. E aí, na questão 179, Kardec pergunta assim, não é 179 não, perdoe, 173b, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhas vivido algures e na Terra, né? Vivi na Terra, fui para outro lugar e voltei, como é o caso de Francisco, viveu aqui, progrediu, está em mundos mais felizes e haverá de voltar em missão. Então, entenderam que esse intercâmbio não é assim arrumadinho, do tipo foi e não volta mais, catraca, não tem isso, tá? Catraca só vai, não volta, não tem isso. Tá calor, hein, Carol? Oi. Mas eu não sei usar, adianta ter botão se o dedo não sabe qual botão aperta? Não adianta, né? 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Necessidade não, porque eu posso galgar aquilo de que preciso em outros planetas semelhantes. Mas pode constituir uma facilidade, né? Estar aqui com esses espíritos, naquelas condições, pode ser uma facilidade. Necessidade, não. Não. E o que vai acontecer com esse povo que não está se adaptando com o mundo de regeneração? Aqueles que estão recebendo o chamado do mundo de regeneração e não estão se adaptando. O que vai acontecer com eles? Provavelmente, segundo a espiritualidade, em não se adaptando, vão ser levados para outros mundos menos adiantados para trabalharem, se reconciliarem com a lei de Deus. E feito isso, retornam para a Terra. Retornam para a Terra. É o que se fala dos capelinos, né, que vieram para cá e tal, fizeram o que tinham que fazer, contribuíram com o progresso e tal, beleza, aprendemos. Vamos voltar. Isso aí. Bom, a 175 vai perguntar, haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? A Terra? Se a gente já disse que tanto faz e tal, não, nenhuma. A menos que seja em missão. Que é o caso lá de Francisco, é o caso de Joana, é o caso de tantos outros, tá bom? Eu queria ler essa pergunta e queria que vocês me dissessem o que Kardec quer com isso. Eu estou na 175A. Kardec pergunta, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Mas a gente não é espírito? O que é permanecer na condição de espírito? O que Kardec, na verdade, está querendo perguntar? Ele está falando, permanecer na condição de espírito significa continuar sem encarnar. Mas por que ele perguntou continuar como espírito? A gente não é espírito quando está encarnado? É, só que ele não usa espírito. A gente tinha combinado, Kardec tinha combinado que usaria o quê? A alma. Então, quando ele diz continuar na condição de espírito e não de alma. Ou seja, a pergunta é, alguma vantagem em não reencarnar? Algum motivo para ele continuar sem encarnar? Ele seria mais feliz se ele não encarnasse mais? Cuidado. Se ele não precisa encarnar mais, ele é mais feliz, porque ele já alcançou uma condição que não precisa retornar à matéria. Mas não reencarnar mais, quando precisa reencarnar,
não faz dele mais feliz, pelo contrário, porque a consciência fica ali martelando de que precisa. Isso não traz paz, isso traz dificuldades. Então, não reencarnar mais traz felicidade? Se isso constitui mérito, sim, mais felicidade lá do que quando aqui. Mas se ele precisa, não, isso não é motivo de felicidade, isso é motivo de autocobrança. E, portanto, não ter paz, não é razão de felicidade. Visualizar a diferença? Tá. Porque no outro dia me perguntaram, mas fulano disse que não precisa mais reencarnar porque ele já tem uma condição mais feliz. É verdade, se ele não precisa, ele já tem uma condição mais feliz. Mas aquele que não reencarna porque não deseja, ele não sente a mesma felicidade porque não vem reencarnando, tá? Já ficou claro. E na 176, a gente vai ter que ler a 176 junto com a 177 para ver essa ligação. Carol, minha filha, alguma coisa aconteceu de diferente aqui, foi? Júlio, você botou para gelar? Não vi diferença. Vocês viram a diferença? Vai melhorar. Então, não, vai melhorar. Resignação espírita, pode deixar. Não, já. Vai, porque agora ainda não, né? Espero que melhore dentro de 15 minutos, senão não adianta mais. Estou suando já. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Respondem os espíritos, sim, do mesmo jeito que vocês. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. E aí o 177 vai perguntar, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Se eles são de mesma condição, por que eu vou encarnar para viver lá o que eu já vivi aqui? Né? Não é uma questão de milhagem, né? Já rodei por aqui, já rodei por ali, não é uma questão de milhagem, né? Não é isso, é uma questão de condição. Quer dizer que, se eu já conquistei naquele mundo, eu vou viver experiências que eu já vivi ali, eu preciso encarnar lá? Não. Mas aquela classificação que Kardec apresenta, que os espíritos apresentam para Kardec, sobre os mundos, naquela escala, provavelmente a gente vai passar por todos eles? Provavelmente sim. Difícil pular de um mundo, aliás, é difícil pular, ter uma única encarnação naquele mundo quase impossível, dirá pular de um para o outro sem passar por ele. Não rola não. A gente vai ali, um por um, né, daqueles estágios. A gente passa pela escala espírita toda, sem dúvida. Em tese, em tese sim, eu não tenho notícia de um espírito, nunca ouvi alguém dizer que um espírito pulou sem passar por tudo aquilo ali. Não me lembro disso. Fala-se no potencial de iluminação e tal, isso é verdadeiro. Mas iluminação, assim, tipo de pular rápido, passar uma única encarnação naquela condição, nunca ouvi falar nisso. Há espíritos que progridem com rapidez. Agora, daí, nesses saltos, eu nunca ouvi. Não acredito nesse negócio, não. Então, vamos responder. Fala para mim. Passamos por todos os mundos? Não passamos por todos os mundos. Mas passamos por todos os estágios que esses mundos oferecem? Sim. Bom. Ai, que bom. Dá para ventar assim, focado em mim? Tem semana que eu estou com frio, tem semana que eu estou com calor. Sabe Deus, né? Vai entender, né? Veio, chegou aqui. Obrigado. Viu? Soprou aqui na gente. Aguenta as pontas aí, amigo. Agora está soprando a gente, tá? Meninos, vamos lá. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Voltar para trás, né? Posso voltar? Vou voltar à pergunta. Podem os espíritos encarnar num mundo inferior a outro em que já viveram?
Ouvi ali. Se for missão, sim. Deixa eu perguntar, aqui na Terra a gente já viu isso acontecer? Quem, por exemplo? Chico, não sei se Chico era de outro mundo e voltou e tal, isso eu não sei dizer. Tudo bem, Chico é legal pra caramba e tal, mas se ele já esteve em outro mundo, viveu lá e voltou, isso eu não sei dizer. Mas tem um que é fácil. Jesus, gente. Jesus já está lá, espírito puro. De repente faz o quê? Encarna na Terra. Quer voltar mais do que isso? Né? Não, doutor Bezerra ganhou a promoção e não quis ir. Mas assim, de já estar em outro mundo de repente voltar, tem a hipótese da missão, que é uma hipótese. Jesus é o baluarte desse negócio. Fala. Maria, pois é. A gente pode intuir que sim, né? Mas de garantir, de ter a coisa ali dita, eu não conheço na doutrina espírita. Se Maria vivia em outros planos mais adiantados, encarnou aqui a título de missão para receber Jesus. Me parece razoável, me parece lógico, mas eu não tenho essa informação, eu não sei dizer isso, entende? Mas Jesus sim, porque é espírito puro, ponto, isso é incontestável. E nessa condição, sim, voltou a encarnar. E se não for em missão? E se não for em missão, dá para ser? Não, porque ele estaria efetivamente retroagindo, e o espírito não retrograda. Concordam? Então, só se for para ajudar, porque se for para expiar, não faz sentido. Mas Francisco tem essa condição de missionário, né? Tudo bem. Então, com missão sim, e fora da missão, improvável, senão ele estaria retroagindo a uma condição anterior, e o espírito não. Tem uma coisa que as pessoas perguntam: oi, estava sentindo a sua falta? Que bom que você veio. Como é que está o B? Está ótimo. Então, eles não viram em missão, mas eles não estavam lá por mérito e voltaram para cá porque retroagiram. O planeta evoluiu, eles se tornaram incompatíveis e vieram para a Terra, que apesar de mundo inferior, era o ambiente adequado para o seu progresso. E tão logo feito isso, ele voltou. O que eu quero dizer é assim: eles não alcançaram uma condição e depois voltaram atrás. Eles vieram exatamente porque o planeta ia indo e eles não foram. Ou seja, aquela condição ainda não estava consolidada neles. A pergunta de Kardec é isso: eu estou num planeta porque é o meu lugarzinho, é compatível com as minhas condições, e de repente eu encarno num planeta um passo atrás. Isso não. Os capelinos e outros vieram exatamente porque não estavam em consonância com a condição daquele planeta. A pergunta é: e se ele estivesse depois para a Terra? Só em missão. Viu a diferença? São sutis essas pequenas questões, a gente pode acabar se confundindo. E eu queria muito uma coisa, falo sempre isso com o Ricardo, ele comigo, eu com ele. Gostaria muito de, ano que vem, daqui a alguns anos, vendo vocês estudando doutrina, se vocês tivessem qualquer dúvida, mas que vocês levassem para as questões que vão discutir adiante, os conceitos que a gente está consolidando aqui. Porque se isso acontecer, a gente já ganhou o ano. Entendeu? A gente vai ter dúvida sempre, todo mundo tem dúvida. A questão é que, diante de certas questões, a gente, não, isso aqui não faz sentido, porque eu sei que, digo, nossa, é aquela coisa lá, então isso já basta. O amigo quer perguntar. Ficou claro, amore? Tudo bem? Fala, filho. Se seria missão, o espírito encarna na Terra, com uma programação reencarnatória comum, ele se desvirtua. Era o que eu ia falar agora. Tu é médium, hein? Tu é médium mesmo. É isso. Quando a gente diz que o espírito não retroage na sua condição evolutiva, muitas pessoas pensam assim: pega aqueles nomes assim mais cruéis da história da humanidade e diz: gente, mas não é possível, como é que ele chegou a essa condição? Não é possível, ele chegou ali porque ele tinha algum mérito para isso e tal, e olha o que ele fez isso, fez aquilo, fez. Isso não é retroagir?
Cuidado para a gente não confundir retroagir na condição evolutiva com a conta crédito-débito. Não é isso. Entende só. Se ele, na sua condição evolutiva, já acumulou determinadas experiências cristalizadas, que são conquistas dele, isso ele não perde. Por isso ele não volta na escala. Ele não volta, porque aquela condição, uma vez alcançada, não dá para o homem abrir mão da sua racionalidade e voltar a ser animal, entende? Não dá. Agora, dá para eu entrar numa encarnação e sair dela com mais débito do que crédito? Dá. O que não significa que eu retroagi. Entende? A condição evolutiva do indivíduo é a mesma, mas ele pode sair com mais débitos do que méritos. Ele pode sair com mais coisa para resolver do que entrou. Ele chega para resolver 3x e sai daqui tendo que resolver 6x. Por exemplo, ele não retroagiu por conta disso. Ele continua na mesma condição estagnado, com mais problemas a serem resolvidos. Porque quando a gente fala em retroagir na condição evolutiva, a gente está falando perder aquisições que ele já tinha. Isso não tem como. Por isso se fala, o povo diz, você acredita em... Eu não creio, eu sei, porque quando isso é definitivo, não tem mais como dizer que não... não, é isso, é intrínseco à condição da pessoa. Consegue visualizar isso? Então, não confunda condição evolutiva com planejamento kármico, né? com conta débito crédito. Não é isso. Então as pessoas confundem e acham que porque fez muitas coisas erradas, o indivíduo voltou na escala. Não. Vamos lá. Há alguns exemplos que fulano, que foi um grande ditador e que matou muita gente. Sabe por que ele foi um grande ditador e matou muita gente e conseguiu fazer tudo isso? Porque ele tem um enorme poder persuasivo. E ele continua tendo. Continua tendo. Só que agora com um monte de débito para poder tratar com essa gente toda. Mas aquele poder persuasivo continua sendo dele. Ele pode até, por motivo de expiação, não conseguir fazer uso desses atributos. Então, por exemplo, pode nascer com uma doença, pode nascer com uma limitação psiquiátrica, pode... E aí ele não manifesta essa inteligência, pode não manifestar esse poder de manipulação e tal. Mas é dele, está com ele. Ele não perdeu. Uma vez adquirido, ele não perdeu. Visualizam isso? Tá? Tá. É isso, né? Você tinha perguntado? Tá. Então vamos para a parte final. Olha, aquilo que eu tinha perguntado, quer ver só? Olha o 178A. Mas, pergunta Kardec, não pode dar-se também por expiação? Eu vou perguntar a 178, senão não vai fazer sentido. Ele primeiro perguntou, podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a um outro que já viveram? Aí os espíritos respondem, sim, quando em missão. Aí ele pergunta, mas não pode dar-se também por expiação? Ou seja, não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E aí os espíritos respondem, os espíritos podem se conservar estacionários, que é o que a gente está falando, mas eles não retrogradam. Em caso de ficar em estacionamento, a punição deles consiste em não avançar, em recomeçarem, em voltarem para um meio que é conveniente à natureza deles e não continuar, né? Serão existências mal empregadas. Então, o débito pode ser maior, mas ele não retroagiu por conta disso. Tá? Foi, né? Mas a evolução não é uma coisa que todo mundo tem que alcançar. Não chega uma hora que eles têm que vir compulsoriamente. Existem dois relatos muito interessantes no livro da Sueli, a que a gente já fez referência. Aliás, estava falando antes de a gente começar, que estou lá no caminho da leitura do livro da Nise, que era se psicografou, aquele ali. Que, aliás, eu antecipo o convite do sábado, dia 19,
Não é uma palestra, é um evento que vai ter música e tal, tá bonitinho, eles estão fazendo com carinho, como sempre fazem. Mas depois eu falo da Nise. Há duas narrativas muito interessantes no livro Divaldo, Uma Vida com os Espíritos. Uma, a de um traficante que aparece numa mesa mediúnica e se manifesta por meio da própria Sueli, e a outra de um rapaz viciado. Elas estão próximas no livro, mas para a parte final. Muito interessante essa questão do construir débitos com muitas pessoas, o que não significa que ele está retroagindo. Então, em especial, a manifestação do traficante está naquilo que eu acabei de dizer, ele contrai muitos débitos, a quantidade, porque não são só as pessoas que se viciaram, parentes e todos aqueles que sofreram pela degradação daquele espírito, aqueles que viriam por meio deles e acabaram não vindo porque eles faliram nos seus planejamentos. É uma consequência, uma rede de prejuízo que a gente não consegue dimensionar. E um deles narra o que ele viveu depois que ele foi assassinado. O que ele narra é emocionante, no sentido de a gente se sensibilizar com até onde o sofrimento humano pode nos conduzir. E aí você pensa, alguém que gera um processo de viciação para quantas pessoas, né? E aqueles que, em nome de uma má administração do recurso público, prejudicam toda uma nação. A gente não consegue dimensionar essas coisas, né? Lá, lendo, vocês vão começar a dimensionar a questão do sofrimento e tal. E não é que ele pague tudo não, mas os espíritos dizem assim, chegou a hora de dar uma aliviada para ele começar a recuperação, porque senão, né? E ficou ali, ó, naquele sofrimento, naquilo que ele vai descrever ali, que vocês vão ter que ler, é óbvio, muito tempo. Aí eu vou entrar na tua pergunta, que eu já esqueci qual era. Da hora da reencarnação, se ela é compulsória, é isso mesmo. Aí vem a história lá do traficante. Aí ela diz assim, olha, você não vai mais precisar viver isso, pelo menos não continuamente desse jeito. Aí depois, quando ele volta numa outra reunião, ele diz, olha, eles ainda voltam, mas pelo menos eu tenho descanso, não tinha antes, né? Para viver e tal, eu já não estou mais naquela situação, eles voltam, mas eu já tenho percepção de que blá, blá, blá. Tá, então, ela diz assim, você vai ser orientado para reencarnar. E ela diz que ele tem, inconscientemente, a certeza de que vai precisar reencarnar. Ele já sabe, ele já tem esse esclarecimento. Só que ele ainda não quer reencarnar. Porque diante da visibilidade do que ele vai ter que viver quando encarnado, tudo que ele puder fazer para adiar isso, ele faz. Manuel Filomeno de Miranda tem um dos seus livros, se eu não estou enganado, Nas Fronteiras da Loucura, posso estar errado, se tiver, corrijo na semana que vem, ele fala de um espírito muito cruel, cujo serviço de auxílio chega, e aí lá alguém pergunta, mas ele não sabe que a reencarnação é inevitável e tal, por que ele continua com esta consciência, com esse esclarecimento, ainda praticando mal? Porque ele sabe que se ele se render agora à necessidade reencarnatória, ele sabe que ele vai passar. E na esperança, aquela coisa que a gente sabe que não adianta, mas que a gente tem no fundo aquela esperança, ele pelo menos quer o quê? Ele quer adiar isso. Porque ele está querendo fugir, ele sabe o tamanho da responsabilidade. Então, o espírito às vezes tem consciência, e mesmo com a consciência, ele quer postergar. Ele sabe que não dá. Mas quanto ele consegue, pode, ele tenta. Porque ele não quer viver logo as dificuldades que ele sabe que estão esperando por ele. Aí a gente diz, mas isso não faz sentido. Ah, não? E quantas coisas você já sabe que não é para fazer e vai lá e faz? A gente faz. E por que faz? Se você sabe que... Porque no fundo, a gente sabe que o enfrentamento para fazer o que é certo, às vezes é maior do que a quantidade de força que a gente acha que tem. Então eles nessa tentativa de... Não é de afastar, que eles sabem que não dá, mas de postergar, eles continuam na prática do mal como uma maneira de aquilo ser uma proteção para que esse resgate não comece logo. Mas não é pior, porque quando vier vai ter mais coisa.
vai enfrentar a si mesmo. Essa é a grande dificuldade. Por isso, a psicologia espiritual nos sustenta para esses grandes enfrentamentos. Senão a gente tem dificuldade. A gente acaba fazendo mecanismos de postergação dos enfrentamentos necessários. Fala. As pessoas que têm algum tipo de dependência e depois superam isso. Sim, o que tem? Droga, tabaco, bebida, medicamento, que a gente só fala da droga também, né? Tudo isso, sim, o que tem? O que você chama de se regenera? Você sabe que o tratamento é físico e espiritual, né? Tem a fase da desintoxicação, mesmo que ele esteja desencarnado, tá? Tem a fase da desintoxicação. Sim, mas está encarnado. Não entendi ainda. Venceu o vício. Venceu o vício nessa encarnação. E aí? Aí na próxima vem de novo, né? Não sei, depende. Depende. Você sabe que essa superação às vezes é gradativa. Alguns espíritos são envolvidos, por exemplo, com a questão da libido, da sexualidade desenfreada e tal. E em algumas encarnações praticam barbaridades. Vem nas outras ainda com dificuldades, não mais praticando barbaridade, mas ainda altamente envolvido com a sexualidade. Prostituem-se e blá blá blá, isso, aquilo e tal. Nas outras, às vezes, ele já vem melhor e não está naquela condição de degradação extrema, mas ainda tem comprometimentos a ponto de enfrentar algumas condições expiatórias, como condições de gênero indefinida e tal, para aprender a lidar com essa questão. Então, está vendo que ele está progredindo. E aí que vamos ver agora o que tem de desafio pela frente. Até que chega um momento em que ele diz assim, agora eu vou trabalhar outras questões, porque sexualidade eu já estou legal, estou aqui equilibradinho e tal. Eu não preciso mais viver situações expiatórias vinculadas à sexualidade, por exemplo. A mesma coisa é no campo do consumo de substâncias. Tem o primeiro momento da desintoxicação, aprumou e tal, vão para outra. E aí? E aí vamos ver. Depende da sua história, do seu progresso, da sua possibilidade. Como eu venho dizendo, alta complexidade. São só cogitações que a gente está fazendo aqui, tá? Só de... Isso. Às vezes, algumas pessoas vêm com dependência de drogas terríveis, como, por exemplo, o crack. Em outras, ele vem só com a dependência do tabaco. Entendeu? E já é um progresso. Já é um progresso. Mas ele não consegue, na encarnação, por exemplo, se livrar da dependência química de alguma natureza. Mas já é um progresso. Isso. Então, assim, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Porque pode ser também que ele já não tenha mais nenhuma dependência e naquela vida ele reiniciou esse processo com o tabaco. Então, então quem usa tabaco é porque já está progredindo. Não sei. Tudo pode. O que a gente tem que entender é que é de uma complexidade que depende de cada um. Né? Cada caso é um caso. Entendeu? Não dá para tirar a regra geral disso. A recuperação é mérito, a superação das dificuldades é mérito para a reencarnação. Sim, poderia ter saído daqui malzinho, pelo menos se recuperou ainda encarnado, né? Não superou a viciação, mas pelo menos não praticou ostensivamente o consumo daquelas substâncias. Sim, isso é mérito. Mérito por ter superado, mas repara, ele pode estar saindo daqui na mesma condição em que entrou. Entrou sem o vício, por alguma razão, desviou de caminho e tal, e se recuperou até o final. Tem o mérito de ter superado o problema que causou, mas também não tem o mérito de ter dado um passo para frente. O que constitui, como a gente acabou de ler, por si só, motivo para a sua consciência lhe cobrar isso. Né? Mas eu repito, é sempre melhor resolver agora do que não resolver. Então já demos um passo.
Até porque reencarnar, planejar, passar, não é fácil. Então, uma encarnação só para desfazer o que não... Entendeu? Só de já não ter isso, já é mérito, certo? E eu brinco, sem brincar, eu brinco, mas é verdade, que tem gente que reclama muito de maus relacionamentos difíceis. Eu digo, relaxa e faça o seu melhor, mas não se sinta um derrotado, e o que eu fiz e tal. Olha, às vezes você pode, faça sempre o seu melhor, mas às vezes você já pode estar progredindo pra caramba, porque agora você está só brigando. Antes podia estar se matando, antes podia estar, e já não está fazendo isso, está só se estressando, né? Então, eu não sei o que era antes, mas não veja nisso só demérito. Tenha esperança de que aquilo pode constituir mérito e tentar ver o que pode ser amanhã melhor do que hoje, assim como hoje pode ser melhor do que ontem. E é assim que a vida toca. Para fechar, 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição, ou seja, se cada planeta tem uma condição, né, um rótulo, provas e expiações, é porque todo mundo que está aqui está igual na sua condição evolutiva? Não, a gente já viu que cada um é único na sua condição. E os espíritos vão responder, não, dá-se em cada um o que na Terra, não, dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros, assim também será em todos os outros planetas, tá? Eles não têm a mesma condição, mas eles têm uma coisa em comum, afinidade, por alguma razão, algum tipo de afinidade para proporcionar que eles nasçam juntos naquele planeta, dividindo a mesma condição, ou pelo menos as mesmas provas e as mesmas expiações. Vocês ficaram com dúvida que às vezes a gente sai pior do que entrou, né? A gente não retroage, mas a gente sai com mais débito do que entrou. Então, eu espero que a ausência do amigo Ricardo não tenha proporcionado nenhum desarranjo mental aí para vocês, porque eu fico muito solto sem um amigo, né? Então, quem faz prece? Olha, normalmente o Ricardo faz a abertura, e aí como eu não fiz, eu acabo fazendo o final, mas como eu já fiz na abertura, final, não vou fazer. Só para avisar. Quer fazer? Quer fazer, filho? Faz a prece? O amigo. Não? Pode fazer? Por que não? Você é acanhado? Não tem problema não. Fazer prece não sai no Globo, não sai nada disso. Calma aí. Para você fazer. Deus de infinita bondade e justiça, agradecemos inicialmente a sua misericórdia, a sua bondade por nos permitir estarmos aqui nessa tarde, ganhando alguns ensinamentos sobre a doutrina, que certamente irá nos ajudar em nosso progresso. Agradecemos aos espíritos bons, a Joana de Ângeles, a Jesus, a todos os espíritos que aqui compareceram, que aqui estão, para nos ajudar. A nossa missão aqui é justamente procurarmos, galgarmos mais um degrau no caminho do progresso. Para isso precisamos entender um pouco mais a doutrina que Kardec nos mostra. Muito obrigado a todos, que assim seja. Obrigado. A próxima vez será melhor. Não, foi ótimo, querido, deixa de bobagem. Bom, então um abraço para o povo que está em casa, um abraço para vocês. Não esqueçam do sábado, vocês estão convidados. E bons cursos, boa palestra, bom tudo para vocês. Jesus abençoe. Beijo, beijo.